inspiramos no livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, no capítulo 19, aonde ela aborda o tema esquecimento providencial. Todos que reencarnam sofrem um processo de esquecimento de toda a trajetória evolutiva, desembarcando na Terra em uma nova vida material com todas as possibilidades necessárias para encontrar êxito nos tentames evolutivos, juntamente com os desafetos do passado. Aqueles que não conhecem a doutrina espírita, muitas vezes, descobrindo alguns pressupostos da doutrina, criticam, ou não entendendo, também não compreendendo, também não aceitam aquilo que a doutrina espírita traz a respeito da realidade de encarnado e de desencarnado. Um desses pressupostos é que quando a gente reencarna, nós desembarcamos na Terra e esquecemos. Nós começamos uma vida material sem lembrarmos do passado. Nós começamos uma vida material distantes das lembranças das nossas outras encarnações. E nós temos muitas encarnações. Todos nós que estamos aqui já reencarnamos diversas vezes. E segundo uma pergunta que fizeram para o Chico uma vez, para descobrir, né? Chegaram para o Chico e perguntaram para ele: Chico, como é que funciona? Como é que a gente sabe quem é da Terra e quem veio de Capela? Quem desembarcou aqui na Terra, vindo de outro orbe? E o Chico respondeu: essa é muito fácil, ele disse. Se você acredita em reencarnação, você veio de Capela. Então, se nós entendemos reencarnação, compreendemos, aceitamos a reencarnação, e talvez tenhamos vindo de um outro orbe, já fomos exilados de outro orbe, significa dizer que nós temos na Terra muitas encarnações e viemos de um outro planeta, de uma outra esfera, de um outro orbe, e talvez lá nós tenhamos reencarnações diversas também. Mas a gente nasce e esquece tudo isso. Nós reencarnamos no corpo, nascemos na vida que estamos e não lembramos de nada. Então isso parece meio um contrassenso, né? Como é que pode nós sermos espíritos imortais? Como é que pode vivermos muitas encarnações, muitas vidas? Como é que pode nós estamos vivendo essa agora e não lembramos de nada? Na verdade, a gente lembra. Às vezes existem coisas dentro da gente que a gente não sabe de onde vem. Às vezes existem situações que a gente vivencia no espírito, a gente vivencia no nosso psiquismo e a gente não sabe por que vive aquilo. A gente tem traumas, a gente tem situações assim que nos colocam frágeis diante da vida, e a gente vai no psicólogo, vai no psiquiatra e ele diz: olha, você tem algum trauma do passado, na tua família, quando você era criança? E a gente diz: não temos nada. Aí faz regressão, faz uma coisa, faz outra e nada. Então não é dessa vida. Talvez seja de uma outra, né? Como nós temos diversos exemplos que a mediunidade traz para nós. Então quem não compreende, às vezes é difícil entrar nessa seara e aferir luzes. E as pessoas também acham assim. Eu conheço alguém que é espírita, eu vi uma novela uma vez que era espírita, alguém uma vez me deu um romance, então eu aprendi espiritismo. Espiritismo é fácil, né? A gente aprende assim. Não é. E a gente, quando encontra um pressuposto desses e não aceita ele, eu acho que isso é um absurdo, né? Ora, da onde já se viu? Quem será que inventou uma coisa dessas, né? E a gente pensa assim: o espiritismo não é assim, aquelas coisas, né? Eu pensei que era mais, mas não é. Então nós vamos ver
que existe um propósito por isso. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que faz. E se Ele fez dessa forma, talvez seja o melhor meio, talvez seja a melhor situação a ser enfrentada. Assim como eu não me lembrarei dos desacertos que vivenciei junto de outras pessoas, também elas esquecerão toda sorte de desajustes e peripécias comigo praticados. De modo que somente uma vaga simpatia ou antipatia restará, cabendo a cada um superar o passado. Então, se eu não lembro, vocês também não lembram. Mas se a gente interage e Deus auxilia as criaturas através das criaturas, é possível, muito provavelmente, que nós tenhamos sim um passado em comum. Hoje nós precisamos ser vizinhos, nós precisamos ser colegas de trabalho, nós precisamos ser familiares, irmãos, nós precisamos ser alguma coisa para interagir com essas pessoas, porque há um equilíbrio a ser restaurado, há uma amizade, há uma simpatia que deve ser mantida, há uma antipatia que deve ser vencida. Há desajustes do passado que precisam ser trabalhados. E não é fácil encontrar alguém do nosso passado. Às vezes a gente diz assim, nossa, conheci uma pessoa hoje, 5 minutos, ela já era minha irmã, já era o meu irmão. Nós já éramos amigos. Parecia que nós fomos amigos a vida toda e simplesmente nos reencontramos. É uma coisa estranha, né? E também tem aquele que a gente, em 2 minutos, não precisa nem de 5, em 2 minutos a gente já não gosta da pessoa, antipatia instantânea, que às vezes não consegue ser vencida. Mas se nós acabamos de conhecer, se a pessoa está de mudança, veio para nós, mudou para a nossa cidade, ou a gente entrou num trabalho, é o nosso primeiro dia de trabalho, 2 minutos com a pessoa, eu já sei que vai ser difícil. Isso acontece porque nós temos no nosso psiquismo profundo simpatias ou antipatias. Elas estão lá, fazem parte lá do nosso, da nossa bagagem espiritual. Está esquecido, mas não está superado. Ficou apagado por causa dessa encarnação, mas ainda é uma brasa, ainda está lá. Seja para aquecer o nosso coração, seja para esfriar o nosso espírito. Então, cabe a cada um superar o passado, esquecer, mas superar. E esse esquecimento é necessário. Esse esquecimento é necessário devido à dificuldade evolutiva que ainda vivenciamos de exercer o verdadeiro perdão, olvidando definitivamente o passado, pois a permanência da mágoa de forma oculta ou declarada no ser deixa evidente o desejo desse ser de ser ressarcido. Então o esquecimento é necessário, porque nós ainda não evoluímos. De maneira geral, todas as pessoas são assim, né? E nós às vezes evoluímos num ponto, mas falta evoluir em outro, por isso que ainda estamos reencarnando. Então, devido à nossa dificuldade evolutiva de exercer o verdadeiro perdão, então Joana de Ângeles associa o esquecimento dessa vida com o perdão verdadeiro, olvidando definitivamente o passado. Pois a permanência da mágoa de forma oculta ou declarada no ser deixa evidente o desejo de ser ressarcido. Quando a gente coloca essa situação, mas é difícil esquecer, mas é difícil perdoar, na verdade não é o perdão, não é o esquecimento que é difícil. Na verdade nós queremos uma desforra, nós queremos ser ressarcidos sobre qualquer circunstância. Alguma coisa foi feita, eu me senti no prejuízo e eu tenho que ser ressarcido do meu prejuízo. A ideia é o perdão, mas o que está por trás é esse desejo. Eu não fui vingado. E muitas das religiões tradicionais que nós conhecemos falam de um Deus assim. Porque o Deus vai pegar a espada, porque Deus vai defender você com a espada, porque a espada de Deus
Espadas são coisas humanas. Se nós mudarmos a frequência do nosso planeta só um pouquinho, nós saímos de provas e expiações e entramos lá em mundo de regeneração. Talvez no mundo de regeneração não se usem mais armas. E Deus vive muito além disso. Então Deus não precisa de espada para fazer justiça. Deus não precisa de espada para te proteger. Deus não precisa de espada. Deus usa o tempo. Quem usa a espada somos nós, porque nós não queremos aguardar. Nós queremos ser ressarcidos agora. Até porque tem um sabor nisso, né? Quando a gente consegue, assim, né, uma vitória nesse sentido, tem um sabor e a gente não quer esperar, né? Até porque o prazer é uma coisa poderosa ainda para nós. Então nós ainda não evoluímos suficientemente para entender o que é perdão, para exercer o perdão e para desejar o perdão. O que nós desejamos ainda é vingança. E já que nós desejamos vingança e é difícil evoluir movidos pela vingança, Deus coloca para nós o esquecimento. Mantemos a lembrança do passado porque não entendemos de maneira consciente a natureza do fato infeliz. O que é o fato infeliz? Nós somos campeões em fatos infelizes. Nós fazemos diversos, nós magoamos as pessoas, nós abandonamos, nós rompemos compromissos, nós fazemos coisas, como diz aqui Joana de Ângeles, infelizes. Realmente coisas infelizes. Nós fazemos isso com os outros. E os outros, por incrível que pareça, fazem com nós. Mas isso são fatos da vida. Às vezes o indivíduo, quando faz o que faz, ele faz por desconhecer, por não estar consciente, por não saber o que significa, por não ter sentido ainda a expiação, né, que nós somos educados dentro da doutrina espírita, que nós precisamos nós vivenciamos quando estamos encarnados provas e expiações. E as provas é aquilo que nós precisamos aprender agora e as expiações são aquilo do passado que nos alcança. Então nós ainda não estamos conscientes, né? Nós ainda estamos distantes disso. Não entendemos de maneira consciente a natureza do fato infeliz, do nosso fato infeliz e do fato infeliz do outro. Nós não entendemos. Quando estamos fazendo, não entendemos e não compreendemos. E quando fazem conosco, nós também não estamos entendendo e compreendendo. Isso aumenta a importância do fato infeliz. Olha só o que é a Joana de Ângeles, né? Nós não temos consciência do fato infeliz, aumentamos a sua importância e também o nosso papel no ocorrido. Como que é o nosso papel no ocorrido? Ah, mas a pessoa fez isso comigo. Meu Deus, isso não podia ter acontecido, né? Alguém da nossa família, né? O pai ou a mãe, aconteceu isso. Ah, mas não pode. Como é que alguém fez isso com meu filho? Como é que alguém fez isso com meu irmão? Né? Como é que alguém fez isso? Né? Então nós aumentamos o nosso papel. Onde é que já se viu eu ser contrariado? Né? Aumentamos o nosso papel. Pois nós somos provocadores de muitas situações, vindo a sofrer as consequências por elas geradas. Muitas vezes, as coisas que nos alcançam, as coisas que chegam até nós, o start inicial, a fagulha que gerou aquilo, foi nós que disparamos. Então a gente não sabe como as coisas andam no universo espiritual, mas nós disparamos um fato aqui, ele dá a volta na sociedade e volta para nós, cai em nós. Então é justo, segundo a lei de retorno, a lei de equilíbrio, que aquilo que nós provoquemos volte para nós, que aquilo que nós causamos seja para nós aquilo que nós vamos viver. É da lei. Então muitas vezes coisas infelizes acontecem com a gente, mas nós é que fomos os desencadeadores daquilo. Nós poderíamos dar diversos exemplos.
Mas, se nós entendemos esse mecanismo, nós vamos detectá-lo em movimento nas outras pessoas e em nós muito facilmente. Então, nós somos provocadores de fatos infelizes devido à nossa inconsciência, e esses fatos infelizes vão nos alcançar em algum momento porque nós somos os provocadores dessas situações. Se provocamos, é justo que sejamos atingidos. Esquecer o passado e com ele os acontecimentos nefastos é valiosa conquista do espírito sobre si mesmo. Então eu fiz um monte de coisa errada. E daí alguém vem e me diz assim: é valiosa a conquista do espírito sobre si mesmo, esquecer o passado. Então, quando eu esqueço as coisas erradas que eu fiz, é uma valiosa conquista do meu espírito sobre mim mesmo. Vamos pegar um exemplo para nós. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E ele era um doutor da lei no tempo do Cristo. Ele persegue o cristianismo de modo tenaz. Ele prende, ele tortura, ele mata. Inclusive, o próprio cunhado, apedrejado. Ele não sabia que era o cunhado, mas ele foi o provocador da morte do próprio cunhado. Ele estava perseguindo um cristão que havia convertido a própria noiva dele. E ele soube que esse cristão estava em Damasco, e ele vai para lá com outros homens. E o intuito dele era matar. Esse era Paulo, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Quando ele chega aos portões de Damasco, Jesus aparece para ele e deixa ele cego. E a partir dali nós temos um romance magnífico, psicografado por Chico Xavier, que eu digo para todo mundo ler. Mas em nenhum momento, a partir do instante em que Paulo vê Jesus e compreende Jesus, em nenhum momento ele esqueceu do passado dele, mas em nenhum momento ele lamenta o passado dele. Ele sofreu as consequências de tudo o que ele causou, mas ele nem comenta. As pessoas comentam na frente dele e ele sabe de quem elas estão falando, mas ele não comenta. Esquecermos o nosso passado quando nós estávamos ignorantes das coisas, quando nós estávamos inconscientes das coisas, quando nós não tínhamos consciência do que era, quando nós supervalorizávamos a nós mesmos, quando nós superamos isto, valiosa conquista sobre nós mesmos. Porque errar é facultativo. Se eu erro, é permitido que eu erre. Eu tenho uma coisa chamada livre-arbítrio, então eu posso aprender pelo amor, mas eu posso também aprender pela dor. É facultativo para cada um. Então, quando nós conseguimos esquecer o passado, o nosso passado, é uma valiosa conquista. Mas quando nós conseguimos esquecer o passado dos outros em relação a nós, é uma valiosa conquista sobre nós mesmos. Porque nós não vamos mais querer vingança, nós não vamos mais querer ser ressarcidos, nós superamos, nós entendemos, a pessoa fez comigo, mas eu entendo que é o momento evolutivo dela, eu entendo que é possível que eu tenha disparado isso, eu entendo que aquela circunstância, eu estou supervalorizando a mim e aquela circunstância, eu entendo. E se eu entendo e eu supero, eu conquisto a mim mesmo. Desenvolvendo as aptidões superiores que estão guardadas dentro de cada um de nós. Aptidões superiores. Perdão é uma aptidão superior. Cada um de nós em qualquer estágio evolutivo. Cada um de nós tem guardado dentro dele aptidões superiores. Imaginem o maior celerado que vocês conheçam pessoalmente, ele tem aptidões interiores. Falta para ele o quê? Tempo. Que é a arma de Deus.
Ao passo que a insistência em não perdoar alimenta a aspiração de cobrança. Então, se eu fico ali teimando, se eu fico ali, não vou perdoar, não vou entender, né? Eu quero cobrar, eu quero vingança. Então, eu estou alimentando alguma coisa que está atrasando o meu processo evolutivo. Mesmo porque quem pode cobrar é Deus. Quem pode julgar é Deus. Talvez Jesus tivesse poder para julgar também, né? Ele sabia ler as pessoas e as circunstâncias, então talvez ele pudesse fazer um julgamento. Mas ele julga? Jesus julga? Não julga. Deus julga? Não julga. Ele estabelece leis do qual nós não vamos nos eximir. Então, se eu perdoo, eu me liberto. Não é o outro que está sendo liberto. Eu me liberto do outro. Mas o outro não te perdoa. Problema dele. Eu me entendo com Deus. Eu coloco a justiça perfeita na mão dele. Se alguém faz alguma coisa contra mim e me é devido, foi Deus que enviou. Se alguém faz alguma coisa contra mim e não é devido, é uma lição. Se alguém faz alguma coisa contra mim e não é devido e cabe uma justiça, é Deus quem vai exercê-la, não nós. Assim, o esquecimento do passado, de outras vidas ou da vida atual, torna mais fácil vencer a animosidade e antipatia, ressentimento e insegurança, auxiliando na renovação interior, graças ao bom uso da didática divina, que tudo promove pelo melhor. Então Deus sabe o que faz. E se eu esqueço do passado, se eu perdoo, nós vamos vencendo as animosidades. E às vezes as antipatias e as animosidades é entre pai e filho, é entre irmãos. E se nós nascemos na mesma família, se nós temos laços maiores, somos os próximos mais próximos, perdoa, vence essa animosidade, essa antipatia, o ressentimento e a segurança e renova o teu interior. Evolua. Observe. Mas é difícil. Quando a gente diz é difícil, perdoar, esquecer, a gente está deixando, né? A gente está botando mais uma gasolina naquela brasa que tem que apagar. Porque nós desejamos vingança, nós desejamos cobrar, e não somos nós que fazemos isso. Nem Deus se vinga. Então, se isso é tempo perdido, vamos compreender. É difícil aceitar, é difícil praticar, não tem problema, mas compreende, aceita. Passa por isso. Larga na mão de quem resolve. Porque daí para a gente abre-se um caminho evolutivo mais fácil de ser trilhado. Não é que ele vai ser isento, ele vai ser mais fácil. Se tivermos conhecimento lúcido das razões que desencadearam os fatos no passado, tendo clareza de todas as ocorrências, dos momentos em que se sucederam e das circunstâncias em que se deram, bem como dos sentimentos que alimentamos, perderíamos o equilíbrio e a oportunidade do perdão. Então, digamos assim, estamos nós ali com as nossas famílias, vivenciamos diversas encarnações, fazemos parte dessa encarnação, vivenciamos essa realidade com essas pessoas, mas meu pai lá em algum momento, minha mãe por alguma circunstância do passado, tivemos lá nossos desentendimentos. E agora nessa vida eu venho sabendo, eu venho lembrando dos fatos do passado, das razões que desencadearam. Lembro com clareza das ocorrências, dos sentimentos. Eu lembro de tudo isso. Como é que eu vou encarar uma pessoa como minha mãe? Ou meu pai? Ou meu filho? Descobrir qual é a razão que me conecta com a minha mãe. Descobrir qual é o fato triste que me conecta com meu pai, com meu filho, com meu irmão. Descobrir isso. E pior, esses que são os nossos próximos mais próximos, lembrarem também.
Como é que eu vou me relacionar com meu filho? Não é melhor esquecer e zerar tudo e começar do zero? Uma nova relação baseada no amor, no respeito? É mais fácil isso ou é mais fácil lembrar? É mais fácil esquecer. E se nós lembrássemos de tudo que nós já praticamos, eu, por exemplo, tenho lembranças vívidas do ombro da espada. Eu era um guerreiro. Eu falo da espada porque eu tinha uma espada. Pensa só, se vocês lembrassem quando eu agredi vocês com espadas, ou se eu lembrasse, como é que nós nos relacionaríamos? Não tem como. Eu também tenho uma lembrança muito vívida dos tempos da guerra, onde eu estava num avião e eu tinha bastante munição e bastante tempo disponível, né? E eu voltava das missões disparando a metralhadora. Imagina só se vocês soubessem que era eu. Ou se eu disparando aquela metralhadora infame soubesse que eram vocês. É melhor esquecer. Porque, falando aqui, ó, dos sentimentos que alimentamos durante esses períodos tristes, eu sei qual eram os sentimentos que eu tinha quando eu voava e disparava aquela metralhadora. Não era bom. Eu era um cretino, por assim dizer. Então hoje, vocês me conhecendo como eu estou, no meu processo evolutivo, devo ter caminhado, vocês me olham com outros olhos, me sentem de outra forma, me auxiliam nesse processo, e eu não me desequilibro, nem vocês. E de repente até, por conta da nossa convivência, vocês me perdoam. E isso é muito bom. Assim como nós teríamos dificuldade lembrando do passado, todas as outras pessoas que dividem espaço conosco e dela participam também o teriam, gerando situações amplas de complexos conflitos, onde ninguém teria confiança, sabendo que seus erros são conhecidos por todos. E já que a gente é cobrador eficaz, né, imagina só, cobrando das pessoas pelos erros que elas praticaram, sendo cobrados, nós não viveríamos em harmonia, nós não teríamos paz de espírito, nós não faríamos família, nós não faríamos comunidade, nós não seríamos geradores de progresso, porque aquele cidadão que trabalha comigo, de repente foi meu inimigo em outra encarnação. Como é que eu e ele junto vamos trabalhar o progresso? Nem, sem chance. Mas nessa encarnação ele está melhorzinho e eu estou melhorzinho. Ele esqueceu o passado e eu também esqueci. Quem sabe a gente pode ser amigo? Pensa. E quem sabe a gente pode gerar o bem comum? Nossa! Então Deus, com essa história de esquecer, sabe o que faz. Porque lembrando do passado, todos entraríamos em conflitos, todos entraríamos em desequilíbrio. Tal cenário, todo mundo lembrando de tudo, né? Tal cenário produziriam estados humilhantes, profundamente desagradáveis naqueles em curso em tal tentame, sendo reconfortante quando esquecemos situações insuportáveis e todos os envolvidos também se esforçam para enterrar e olvidar dias sinistros. Às vezes a gente chega numa circunstância assim, chata de alguma coisa, né? E os dias vão passando e a gente percebe que as pessoas esqueceram. É tão bom quando as pessoas esquecem da gente, é tão bom quando esquecem daquela gafe, é tão bom quando esquecem daquela nossa circunstância desagradável. A gente gosta quando os outros esquecem. É importante, né? Às vezes a gente tem um desentendimento dentro de casa lá, e às vezes foi uma coisa séria, né? Não foi um motivo qualquer, foi uma coisa séria, mas os dias vão passando e a gente vai esquecendo daquilo. Esquece porque que brigou, faz as pazes. É bom, fazer as pazes é bom, principalmente ali naquele ambiente, do próximo, né? No trabalho também, de repente a gente um dia lá está cansado, não prestou bem atenção, faz uma bobagem, puxa vida, a empresa inteira sabe que a bobagem fui eu, né? E os dias vão passando,
aquilo vai acalmando, as coisas boas vão se sobrepondo e esquece. Nossa, que coisa boa que é esquecer alguma coisa errada que a gente fez, né? Mas, se é bom para nós, é bom para o outro. Pensa o outro estar nessa situação e eu lembrando ele todo dia que ele fez alguma coisa errada. Ninguém gosta disso. Então a melhor coisa é quando todo mundo que está envolvido esquece, enterra. Aquela coisa sinistra, aquela coisa desagradável, some, desaparece. Porque nós somos juízes terríveis de nós mesmos. Nós temos uma consciência que é implacável. Não precisa ninguém apontar o dedo para nós. Nós somos terríveis conosco mesmo quando nós sabemos que pisamos na bola. Então nós não precisamos que ninguém nos lembre. Nós não precisamos ser lembrados. Nós jamais esquecemos. E como dizia antes ali, nós temos... Sim, já estão indo. Então nós precisamos esquecer. E nós gostamos quando esquecem os nossos fatos sinistros. Isso é produtivo para todo mundo. Fica evidente que lembrar de tudo e cultivar lembranças desagradáveis produz tão pesada carga emocional que perderíamos a harmonia mental e geraríamos interferência no conjunto geral da sociedade, que teria seus fundamentos profundamente abalados. Então, se nós vamos ficar lembrando situações desagradáveis, situações dos tempos em que nós não tínhamos consciência, não sabíamos aonde estávamos mexendo, aonde nós ignorávamos a grandiosidade daquelas circunstâncias e o quanto elas seriam perturbadoras para nós, se nós não tínhamos consciência disso, mas agora temos, podemos então esquecer. Porque senão, se nós não esquecemos, nós vamos ficar carregando uma pesada carga emocional. E isso vai abalar a nossa mente, vai abalar a mente de qualquer pessoa. A harmonia mental vai deixar de acontecer. E daí nós geraríamos interferência no conjunto geral da sociedade. Então as famílias, vivendo as dificuldades de todas as famílias, mas vivendo essas circunstâncias que as famílias conseguem criar, a harmonia familiar seria perdida, a harmonia individual seria perdida, o conjunto geral da sociedade seria perdido. Os fundamentos da sociedade, no seu processo evolutivo, no seu crescimento, na geração de trabalho, de riqueza, de progresso, ficaria abalado. Então, lembrar de tudo e cultivar lembranças desagradáveis não é produtivo, é melhor esquecer. E é melhor a gente se harmonizar. Como dizia lá no começo, cabe a cada um superar a animosidade, cabe a cada um superar aquele sentimento. Então é necessário que seja assim. Se todos nós evoluirmos, se todos nós conseguirmos superar, se nós colocarmos um monte de coisa boa em cima daquela coisa ruim, se nós construirmos família, se nós gerarmos amizade, se nós formos bons colegas de trabalho, aquele fato desagradável fica soterrado em cima de coisa boa. Talvez o fato desagradável nos conecte, mas depois lá na frente nós vamos evoluir e caminhar junto, porque nós nos harmonizamos, perdoamos e amamos. Esquecer o passado espiritual e perdoar é, portanto, profundamente providencial para todos os envolvidos em um processo de evolução. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que faz. Nós esquecemos o passado, entramos nessa encarnação com aquilo que é necessário e vamos evoluindo e vamos progredindo, nós que precisamos fazê-lo. E o verdadeiro perdão somente é possível através do esquecimento pleno do mal, em que o ser se viu envolvido ou em que ele deu prática. Então, para nós perdoarmos, é necessário, sim, esquecer plenamente. Quando nós esquecemos plenamente ou quando nós entendemos aquilo,
aquele fato, aquela circunstância perde a intensidade. Porque eu quero vingança, eu desejo ser ressarcido. Quando nós entendemos o fato, quando nós entendemos o processo evolutivo, aquilo perde força. E nós conseguimos o verdadeiro perdão. E mais uma vez, o perdão, quando a gente consegue gerar essa energia, não é para o outro, é para nós. Nós abandonamos aquela circunstância. Nós não precisamos mais ficar blindando uma circunstância, uma situação, porque nós achamos que precisamos receber justiça. Na medida em que o espírito progride e suas percepções são mais lúcidas, então o espírito progride e as percepções são mais lúcidas. Olha o que acontece. Diversas lembranças são recordadas. Então, quando a gente está ali no fogo da paixão, quando a gente está no auge da batalha, a gente não lembra. Mas a gente progride um pouquinho, a gente aumenta a nossa percepção, nosso entendimento, e daí, de repente, surge para nós uma lembrança, uma recordação. Nós percebemos que aquela pessoa que está ali conosco faz parte do nosso passado. A gente em algum momento tem um vislumbre, porque está dentro de nós. Está ali guardado, né? As lembranças estão ali guardadas, elas não estão perdidas, elas estão guardadas. Cabe a nós utilizarmos essas lembranças para o nosso proveito, para o nosso progresso, para a nossa evolução. E aí, de repente, a gente descobre lá que o nosso filho, nós causamos algum mal na vida dele no passado. Que o nosso cônjuge, nós trocamos no passado farpas e animosidades. Os nossos pais cometeram conosco alguns erros, vieram de novo como nossos pais. E assim sucessivamente. Muitas dessas lembranças e dessas recordações vêm através dos sonhos. E nós precisamos dizer que há sonhos e sonhos. Tem aquele sonho que é uma lembrança do dia, uma circunstância, uma higiene mental que o nosso cérebro faz. Mas tem aquela que não é. Tem aquele sonho que é completo. Tem aquele sonho que é uma recordação do meu passado, não é um sonho. Vem através dos sonhos, mas não é um sonho. E quando vem, é no intuito de contribuir e acelerar o progresso, ou concluir situações já compreendidas, graças à identificação positiva. Olha o que Joana de Ângeles diz. Identificação positiva do passado. Então a gente vai vendo quem foi o nosso pai, quem foi a nossa mãe. Eu tenho comigo lembranças de diversas encarnações, de diversas situações. E isso aumenta para nós a responsabilidade, porque daí aquela pessoa que está ali do meu lado e que é difícil, eu não posso dar desculpa de que eu não sabia evolutivamente o que significava aquele envolvimento. Eu sabia. Então nós somos responsabilizados. Por quê? Porque nós temos percepções mais lúcidas. Nós temos situações compreendidas, já compreendidas, que podem ser concluídas. Então, você está nessa situação, você aceitou, você compreendeu, você quer evoluir, então agora nós vamos te mostrar. É assim que a espiritualidade faz. Porque eu já posso compreender. Eu já posso identificar o meu passado de forma positiva. Então eu tenho mais um elemento para não tropeçar, para não errar, para não cair. Porque lá atrás já aconteceu. E agora não precisa acontecer de novo, porque aqui já está maduro. Na nossa mente, na nossa cabeça, nós já evoluímos. Nós temos percepções. As ações enobrecedoras também são esquecidas, pois as renúncias e a caridade praticadas surpreenderiam.
Então nós esquecemos as coisas ruins do passado, mas nós esquecemos as coisas boas também, não esquecemos? Tanto que às vezes a gente encontra a pessoa, 5 minutos depois, já é nosso irmão, já é nosso amigo. Então, é uma situação vencida? É uma situação positiva? É. Mas e por que eu esqueço do bom? Porque não seria justo eu lembrar do bom e não lembrar do ruim. Então nós esquecemos tudo. Mas nós também praticamos coisas boas, ações enobrecedoras, renúncias, caridades praticadas, que nós já fizemos isso. Se nós estamos hoje aqui, entendemos de reencarnação e buscamos melhorar o nosso processo evolutivo, claro que nós já fizemos coisa boa, claro que nós já evoluímos, com certeza, mas também elas são esquecidas. Por quê? Porque levariam fatalmente o indivíduo à presunção, à vaidade e ao marasmo. Eu já sou bom, né? Julgando ser desnecessário esforçar-se ou progredir nas conquistas, pensando-se já bom. Então eu sou bom, eu pratiquei muita caridade no passado. Sim, eu usei a minha espada lá, mas também quando eu não usava a espada eu era show de bola. Então a gente pensa assim, mas então lá no passado eu já era bom, então eu não preciso me esforçar, eu já era bom, né? Eu não preciso, né? Eu sou presunção, vaidade, marasmo, vou ficar na boa, já progredi, né? Não preciso mais evoluir. E o Cristo disse assim, que a gente ia ser que nem Ele. Mas eu não sou que nem o Cristo ainda, então, meu Deus, falta muito. Como é que eu vou me tacar no marasmo, na presunção e na vaidade, porque no passado eu fiz coisa boa? Tem que esquecer e começar tudo de novo. Não está no psiquismo? Não está no nosso inconsciente? Tá. Então vai lá, se esforça. Já sabe fazer? Sabe. Já sabe como fazia? Então, de novo, reencontra os amigos bons, produz. Reencontra os ruins, chega junto, supera, perdoa. Trabalhando no bem e treinando a mente. Trabalhando no bem e treinando a mente. É possível esquecer as questões negativas. Mas nós temos que treinar a mente, nós temos que treinar perdão. Porque o perdão não é uma coisa que você escreve no papel, não é uma coisa que você reboca na parede, não é uma coisa que você pinta no carro. Perdão é uma coisa que a gente põe na mente.